Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora daquele vlog de leitura de A Escolha dos Três. Gente, A Escolha dos Três é o segundo livro da saga da Torre Negra do Stephen King, que, se você não sabe, este ano nós estamos aí, né, com um projeto de leitura aqui no Livro em Livros, em que nós estamos lendo todos os livros dessa série. E o que acontece, gente? Eu não fiz vlog de leitura de O Pistoleiro, que é o primeiro livro, porque foi uma releitura pra mim. Então eu achei que não seria tão assim especial fazer um vlog só pra ele. E o primeiro livro, ele já nos joga ali no mundo médio criado pelo Stephen King, em que nós temos como protagonista o pistoleiro, o Roland, que está em uma jornada para tentar chegar até a Torre Negra, que é um lugar que conecta diversos mundos, né, um grande multiverso, e também existe um grande mal naquela torre que precisa ser detido a qualquer custo. E logicamente nós temos aí um personagem que ele é muito centrado, ele tá focado nessa busca dele, e para isso ele está seguindo o Homem de Preto, que é aí um antagonista que está indo para a Torre Negra, e é a forma do Roland tentar encontrar aonde está essa torre. E muitas coisas vão acontecer na história. O primeiro livro, ele é um pouco mais confuso, porque você é jogado na história sem saber do passado, sem saber do futuro, sem entender muito bem o que tá acontecendo, mas a gente vai seguindo aí essa trajetória meio maluca junto com o Roland. Gostei muito mais da releitura, porque foi o primeiro livro que eu li do King, uma escolha muito bizarra que eu fiz na minha vida. E, logicamente, quando eu li a primeira vez, eu não entendi nada que estava acontecendo. E aí, agora, já tendo mais contexto, já tendo lido outros livros do King, até livros aí introdutórios para a Torre Negra, eu já entrei nessa história sabendo o que estava meio que acontecendo de alguma forma. E se você não sabe, a série da Torre Negra são 7 livros mais um que tá ali no meio, então 8 livros, e nós, né, estamos tentando ler todos esses livros agora este ano. E março é a vez de A Escolha dos Três, segundo livro, onde a gente vai acompanhar mais da trajetória do Roland, porém não só isso. Sem dar spoilers, porque eu vou tentar fazer esses vlogs sem spoilers, tá? Porque no primeiro livro a gente descobre que o Roland, ele vai precisar de 3 pessoas para chegar até a Torre Negra. Ele precisa formar esse catete. E o que acontece é que aqui, de fato, a gente vai ter essa escolha dos 3. Né, a gente vai ver ele encontrando essas pessoas. Vou falar pra vocês que eu já terminei a primeira parte, tá? Porque no grupinho do Telegram, se você quiser ler com a gente, é onde eu coloco as metas semanais. E a primeira parte eu já terminei, tá? A partir daqui nós teremos o vlog. Mas vamos falar um pouquinho sobre ela. A gente já conhece ali o Eri. E o Eri, ele é um rapaz que vive no nosso mundo, num outro tempo, mas ele tem todo um histórico ali com abuso de substâncias. Ele tá no avião, no começo da história, cheio de droga, e ele precisa sair dali em segurança para levar aí para um grande traficante. Só que o que acontece? O Roland vai encontrar essa primeira pessoa, que é o Eri, e que faz parte deste catete, mas não é só encontrar. Ele meio que divide a consciência com o Eri. E aí a gente já percebe que isso vai acontecer provavelmente com outros personagens também. Ele meio que toma ali o spotlight. Vez ou outra, é como se o Eri ficasse como um passageiro num carro que o Roland está dirigindo. Então a gente vai tendo essa mistura do Roland, que não sabe 100% a nossa língua, porque a língua no mundo médio é um pouco diferente. Ele, logicamente, não entende muitas coisas do nosso mundo, porque, né, são mundos diferentes. E aí a gente vai tendo essas interações dele também tentar ajudar o Eri a sair daquele lugar, né, em segurança. Porque também, né, gente, como lidar com isso? Uma coisa que eu achei interessante é perceber que eu acho que o Roland e também a gente, né, leitor, achava que essas 3 pessoas que ele precisava encontrar eram pessoas que, não sei, que eram mais centradas, que eram
perfeitas para essa busca da Torre Negra, e aí de repente a gente percebe que o Eri não é assim. É um cara que tá ali passando por crises de abstinência, tá tendo problemas com aí um grande traficante, que ele tá tentando de alguma forma salvar o irmão dele de uma situação. Isso eu achei bem interessante. Agora, vou falar que eu achei esse começo, essa primeira meta, mais arrastada. Eu não sei explicar direito, mas eu sinto que a narrativa, ela tá muito presa nessa coisa da gente ter essa introdução ao personagem, né, ao Eri, e a gente não vê tanto assim do pistoleiro. E isso causa uma certa estranheza. Eu já senti que esse livro vai ser bem diferente do que o primeiro. Que o primeiro realmente é uma fantasia com faroeste, que você não entende exatamente o que tá acontecendo, mas aqui a gente já tem uma coisa que mexe mais com o nosso mundo, né, com o mundo real pra gente, e ao mesmo tempo a gente não tem tanto assim do protagonista que a gente conhece. Eu tô achando que a história até aqui tá um pouco se arrastando, mas eu também entendo que o King, ele tá fazendo a gente passar um tempo com esse outro personagem, porque, né, imagino que ele vai ser muito importante para o resto da história, já que ele é uma das pessoas que precisa ajudar de alguma forma o Roland para chegar até a torre. Não sei o que pensar, não sei como vai ser o resto da história. Tô curiosa, pelo menos curiosa eu tô. E aí, logicamente, conforme eu for lendo aí as outras metas, eu venho e vou atualizando vocês, mas vamos ver no que vai dar, tá? Tenho aí um mês pra ler, espero conseguir ler nesse mês, apesar que, né, o último mês foi uma loucura. Então, espero que esse seja mais tranquilo. Relevem também minha voz. Eu estou com muita crise alérgica. Não mudou, principalmente, né? Tá chegando aí, né, a primavera aqui. Então, isso realmente é um problema pra mim. Mas, vamos lá. Espero gostar bastante desse livro. E aí, depois volto pra atualizar vocês do que eu estou achando de A Escolha dos Três. Falar pra vocês como que está a leitura até agora, tá? Estou na segunda meta e acabei de conhecer a Odera. É muito interessante porque aqui a gente tem uma personagem que tá num contexto histórico diferente, né, numa época diferente da época do Eri. E o que eu achei mais fascinante é que ela é literalmente uma personagem multifacetada. Porque a gente tem a figura do duplo nela. E eu confesso que eu demorei mais tempo pra entender do que eu gostaria. Mas é porque não tava falando o nome antes, né? Só que eu ainda tô me perguntando pra onde que vai essa narrativa agora, já que o nome dessa parte, dessa segunda parte do livro, é A Dama das Sombras. Eu não sei se tem a ver com questão de saúde mental, ou se vai pra uma questão fantasiosa, de terror, não sei. Até agora eu tô achando a história um pouco arrastada. Depois da parte do Eri, que eu achei que levou um bom tempo, eu achei que até se arrastou um pouco mais do que eu gostaria, aqui eu tô com medo que aconteça a mesma coisa, apesar de que eu achei a personagem da Odera muito mais fascinante do que o Eri. Não sei exatamente pra onde vai a narrativa a partir daqui. Como um todo, tô achando bem diferente do primeiro livro. Em O Pistoleiro, a gente segue mais o Roland, e a gente vê ele na sua busca pela Torre Negra, né, indo atrás do Homem de Preto. A gente também descobre, né, que ele precisa de outras pessoas para ajudá-lo. E aí, ele já tem agora, né, uma dessas pessoas, que é o Eri. Talvez seja um pouco mais difícil de ter a Odera no caminho ali, né, para ajudar ele, porque primeiro, ela é PCD, se já é difícil a acessibilidade na época que a Odera vive, eu só fico pensando como que vai ser no mundo médio, além dessa questão também de saúde mental. Talvez seja mais complicado, apesar de que, né, o Eri tá lidando com questão de abstinência e tudo mais. Eu tô curiosa, tô achando a leitura, acho que tá se demorando mais do que o Pistoleiro. Eu acho que o Pistoleiro, talvez por ter sido uma releitura, eu tenha lido muito mais rápido. E mesmo sendo mais confuso, eu achei ele mais dinâmico, porque vai tendo muita coisa
acontecendo uma atrás da outra. Aqui a gente tá mergulhando mais na vida, né, de cada um dos personagens. Então, enquanto no primeiro eu sinto que foi muito mais uma história sobre ação, né, no sentido de que os personagens estão fazendo, aqui eu sinto que é muito mais o personagem em si. Mas vou voltar a ler, vamos ver, né, o que eu vou achar. Pelo menos achei a personagem bem interessante e tem essas questões, né, de que como que vai ser ela sendo ali uma das aliadas do Roland, formando seu catete. Vamos ver, mas tá bem interessante até agora, apesar de achar a narrativa um pouco arrastada, que, ai, gente, King, às vezes acontece. Gente, eu tô quase caindo da cama, porque, tá vendo aqui? Ela gosta de roubar meu lugar pra dormir. Então, eu estou tendo que ficar aqui na pontinha da cama, porque logicamente eu não vou tomar o lugar dela, né? As the sculptor may carve badly or in vain, but this was a perfect shot. The brick struck the girl in the bright gingham dress squarely on the head. He saw blood, it was brighter than the brick, but would eventually dry to the same maroon color, splash up. He heard the start of the mother's scream. Then he was moving. Jack crossed the room and threw the chair, which had been under the knob, into a far corner. He'd kicked the other, the one he'd sat in while waiting, aside as he crossed the room. He yanked up the sweatshirt and pulled a bandana from his back pocket. He used it to turn the knob. No fingerprints allowed. Only Dunk Bees left fingerprints. Gente, eu tive que fazer uma pausa nessa última meta pelo simples fato de que eu realmente tô surtando. Eu não quero dar spoilers, né? Tô tentando fazer esses vídeos sem spoilers, aqui os vlogs do caminho para a Torre Negra. Mas, gente, o King aqui, ele foi gênio. Aqui ele foi gênio. Porque era um plot twist que eu não tava esperando. E eu acho que o final ainda tá guardando algumas surpresas. Não sei exatamente o que esperar. Mas, pelo fato do que tá acontecendo agora, da explicação e de como tudo tá conectando, eu tô muito curiosa pra saber como que a história vai terminar. Até esse momento, eu tava tranquila. Ai, por que o Eri? Ai, por que a Aldera? Só que, gente, quando entrou a terceira carta de tarô, porque eu tava pensando, tá, como é que já tá uma dinâmica ali meio que fechada. Eu falei, como que eles vão, né, colocar mais um personagem importante para essa missão para chegar à Torre Negra. Quando começou o capítulo, né, a parte do empurrador, eu tava, nossa, tá. De repente, gente, vocês viram um surto. Na hora, eu fiz uma chamada de vídeo pro meu marido, que ele tinha acabado de chegar, ele tava pegando umas coisas no carro, eu não conseguia esperar. Aí eu liguei e eu falei, mas o empurrador! E aí ele começou a rir, porque ele já leu, né, esse livro, e eu ia perguntando pra ele algumas coisas, né, que eu tinha dúvida ao longo da leitura. Gente, que surto maravilhoso que tá sendo esse livro, agora nesse finalzinho. Nossa, eu tô muito, muito animada. Chegou agora nesse momento e eu não quero terminar a leitura. Eu tava até agora indo, mas chegou, agora eu falei, cara, eu não quero terminar, porque tá muito bom. Gente, vocês viram minha reação da meta 3. Gente, eu não tava gravando naquele momento, mas assim que eu comecei a surtar, eu falei, não, eu preciso registrar isso, porque teve um plot twist tão gigantesco que eu não tava esperando, porque de repente começou a terceira parte. A terceira parte, que é ali o empurrador, seria, né, a terceira carta de tarô que o Roland precisava verificar, né, ir atrás, perceber por que aquela pessoa era tão importante para toda a quest, né, toda a busca dele pela Torre Negra. E aí a gente conhece, né, essa terceira figura enigmática, que é o Jack Morton, e de repente a gente vai perceber por que ele é tão importante. Não vou entrar em detalhes, porque eu tô tentando fazer sem spoiler, né, mas ele não é importante pro futuro, mas pro passado. Isso eu não tava esperando, gente. Sério, eu surtei, porque me lembrou muito um filme que eu amo, chamado O Predestinado. Quem sabe, sabe. Mas a maneira como, de repente, isso veio, essa parte, até agora, né, onde eu li, tá muito sensacional. Tá sendo mais dinâmica. Talvez seja por causa do plot twist, eu ter gostado tanto. Até agora, eu tô gostando muito de ver essa interação entre o Roland e o Jack.
Mas, mais do que isso, eu tô muito curiosa pra saber pra onde que a história vai a partir de agora. Como eu terminei essa terceira parte, eu vou focar na última, porque eu estou atrasada nas metas. E aí vou ver se hoje, né, agora já é manhã, se eu consigo pegar pra terminar o livro. E aí, né, falar pra vocês o que eu achei, porque eu não sei pra onde que a história vai. Tá tendo um romance que eu tô gostando muito. Acho que foi uma coisa meio insta-love. Acho. Mas dá certo. Porque a gente viu duas pessoas ali que estão quebradas, cada uma da sua maneira, se encontrando uma na outra. Então isso eu achei muito bonito. Agora, como vai ser essa continuação? Como que a história do Jack vai voltar pra isso? Eu não sei o que esperar. Espero conseguir terminar agora e aí vir conversar mesmo sobre o que eu achei do livro como um todo, do final e da experiência de leitura de A Escolha dos Três. She could no more kill the hag and survive than the hag could kill her and walk away. They could choke each other to death while Eddie and the Roland, really bad man, one who had called them, were eaten alive down there by the edge of the water. That would finish all of them. Or she could love, hate, let go. As Roland kicked the first attacking lobstrosity away, and as the second moved in to lunch on a chunk of Eddie's arm, she could only whisper in the witch woman's ear, I love you. For a moment, the hands tightened into a killing noose. For the first time since a man named Jack Mort had dropped a brick on the head of a child who was only there to be hit because a white taxi driver had taken one look and driven away, she had been one, she had been two. Now the gunslinger had drawn a third from her. Bom, gente, já passou aí um tempinho, umas 3 horas, eu diria, porque eu queria ter um tempo para pensar sobre a história, para conversar com vocês, então, das minhas conclusões finais sobre a minha experiência de leitura com A Escolha dos Três, segundo livro aí, né, da saga da Torre Negra. Eu vou dizer, mais uma vez, 2/3 do livro eu achei mais arrastados. Eu achei interessante os personagens que foram sendo introduzidos ali, né? O Eri, a Odeira, a Dera e tudo mais. Mas eu achei que a história se estendia muito além do que era o necessário. Mas isso mudou pra mim na última parte, né? De toda a parte do empurrador e tal, porque realmente ficou muito mais dinâmico. Eu acho que a gente não passa tanto tempo assim com esse personagem e mais as situações em que ele está envolvido ali. E, querendo ou não, tem algumas reviravoltas que faz com que a gente fique intrigado com a história. E, mais uma vez, eu achei muito interessante, principalmente nessa última parte, de ver o Roland no nosso mundo. Eu acho que funcionou demais, principalmente pensando que, ele é um pistoleiro que vive num mundo que seguiu em frente, como é dito, e ali ele não tem muito acesso a diversas coisas no mundo médio, mas na nossa Terra a coisa muda de figura. Gente, o final eu achei muito bom. Se não fosse esse final, eu acho que eu teria dado pra ele 3 estrelas e meia. O primeiro livro, O Pistoleiro, ele é um livro que é mais confuso no sentido de que o King, ele te joga naquele mundo e você vai ter que dar aí teu jeito de entender o que tá acontecendo. Você não entende muito qual que é a história do Roland, você não entende exatamente por que ele quer chegar na Torre Negra, você não entende por que ele tá seguindo o Homem de Preto. Algumas dessas coisas ficam um pouco mais claras, mais pro final do livro. Eu achei interessante, porque mesmo não tendo ideia do que estava se passando, a minha experiência de leitura, como releitura, foi muito interessante por já ter uma noção do que me esperava. E isso fez com que a experiência fosse muito mais proveitosa numa segunda vez. Eu acho que a primeira vez que eu li, eu dei 3 ou 3 estrelas e meia. Aí, nessa segunda leitura, foram 4. E aqui, eu tava pensando nesse segundo livro em dar 3 estrelas e meia, se não fosse toda aquela parte ali que vai a terceira meta e a quarta meta. Realmente, tipo, eu peguei, né, agora pra terminar tudo de uma vez e eu achei sensacional, porque realmente eu não conseguia parar de ler. Eu acho que de todos os personagens que foram introduzidos, o Jack é o mais interessante por ter a ver com outras questões,
na história, sabe? Por conta disso, eu dou pra ele 4 estrelas. Eu acho que mais uma vez a gente tem um King prolixo, um King que vai tirar o seu tempo pra passar ali, né, todas as informações sobre cada personagem e tudo mais, pra gente conhecer, pra gente se importar com eles. E apesar de eu sentir que a gente não passou tanto tempo com o Jack Morton, ele foi um personagem crucial pra história que tá sendo construída. Todo mundo fala que a partir do 3º livro é quando você fica preso e imerso totalmente nessa saga. Eu acho que isso realmente pode acontecer pela forma como o 2º livro terminou. A Escolha dos Três, ele não é um livro perfeito, mas ele foi um livro que eu terminei satisfeita. E aí, por conta disso, eu dei 4 estrelas, porque realmente eu achei que o final amarra muita coisa e te deixa intrigado pra saber o que vai acontecer, né, no 3º livro, que é As Terras Devastadas. Então, acho que 4 estrelas é uma boa. Sei que esse vlog ficou meio caótico, até porque eu não estou lendo os livros físicos, eu estou ouvindo o audiobook. E aí eu tentei colocar aqui, né, alguns momentos chaves de quando eu tava lendo e ouvindo. É isso, eu realmente acabei curtindo bastante o livro por conta desse final e tô empolgada, eu já quero pegar pra ler o 3º, porque eu tava atrasada aqui já, né, em toda essa meta, por isso que eu peguei pra ler tudo de uma vez, esse final, mas por ter ficado curiosa pra saber qual que vai ser a influência, né, dos personagens nessa busca do Roland, acho que o 3º livro promete, e logicamente teremos aqui mais um vlog, porque realmente eu não fiz vlog do 1º livro, porque foi uma releitura, eu senti que não ia ter muito impacto, mas, né, a partir do 2º eu quis fazer, quero ver se eu registro todos aqui, se vocês gostarem. E é isso, eu espero que vocês tenham, de fato, curtido esse vídeo. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Inclusive, se quiser ler aí os livros da saga da Torre Negra do Stephen King, saiba que eu vou deixar também na descrição aí o grupo do Telegram, onde nós estamos conversando, onde tem as metas, onde a gente vai criando teorias e falando sobre não apenas a Torre Negra, mas esse mundo todo criado pelo King. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você curtiu esse vlog, se você gostaria que eu fizesse vlog aí, né, dos outros livros, conforme eu for lendo. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.